Olá, pessoal. Desejar um forte abraço aí para você que está me assistindo. E hoje eu vou trazer aqui uma revista em quadrinhos, né, que era do meu filho. Eu comecei a ler, ele falou: pai, você vai gostar, lê, dá uma lida que você vai gostar. Comecei a ler, realmente bem legal, eu diria que o personagem de quadrinhos mais interessante que eu já conheci, né? O Imbatível. Tem muitas questões que valem a pena ser comentadas aqui. Eu vou dar uma breve resumida. Aconselho você que tem filho a comprar essa revista do Imbatível desse personagem para incentivar, inclusive, a criatividade dele. Acho que a característica mais marcante, né, desse personagem, do Imbatível, ele é um super-herói que ele brinca com a metalinguística, né? Metalinguística, aquela figura de linguagem que você brinca com os próprios códigos, né, da construção que foi feita. Então, por exemplo, né, falando em termos práticos, o Imbatível tem o superpoder de interferir em um determinado quadrinho com o que está acontecendo em outro quadrinho, né? E alguns personagens, outros supervilões ou mesmo companheiros dele, né, também tem poderes desse tipo, né, metalinguísticos, né, em que tem um que inclusive fura a página, e atravessa a página, vai de uma página a outra. Você está lendo, né, e aí ele interfere duplamente ao mesmo tempo em duas páginas, né. O Imbatível consegue, né, como eu falei, furar, meio que ter uma previsão de futuro no andamento dos quadrinhos, porque ele vai interferindo com o que vai acontecendo em quadrinhos adjacentes. Então a história passa a ser muito interessante, cheia de metalinguagem, né? Muito interessante, acho que já daí já se abstrai aquela visão que a gente tem de que a criatura, naturalmente, né? O que se espera de uma criatura é o não reconhecimento do criador, né? A metalinguagem nos choca um pouco, nos traz assim digamos, uma curiosidade, nos instiga, porque justamente porque revela isso, né? Mexe com a estrutura do não tocável, né? É por isso, inclusive, que há essa tendência da rejeição, né, do homem, de muita grande parte da intelectualidade com relação à metafísica, né? Porque na metafísica nós somos a criatura, né? E aí normalmente como eu disse, toda criatura tem a tendência a negar a existência do criador, né? E aqui no caso, os personagens que cercam o Imbatível, eles não entendem o poder do Imbatível, porque como o Imbatível mexe na metalinguística, que é a passagem da história de quadrinho em quadrinho, os demais personagens não têm esse mesmo poder, eles não conseguem entender, compreender essa capacidade do Imbatível, e naturalmente apenas vem o resultado disso e se espantam, se assustam, né, quando vem as brincadeiras, as formas diferentes com que o Imbatível resolve os problemas, né? E isso para ele é como se fosse conferido a ele um superpoder, o poder de perpassar um quadrinho para o outro, né? E interferir lá de cima para baixo, né? Às vezes acontecem desastres nesse sentido. Então a história acaba ficando muito divertida. Agora, o que eu vim trazer em especial, né, essa revista esse personagem que é do Pascal Juscelin, né? O que eu vim trazer aqui em especial é uma passagem lá no final dessa revista que eu achei muito interessante, né? Meu filho acertou em cheio, né, que eu ia gostar. Em que um dos vilões, né, no caso aqui é o piadista, né, um personagem piadista. Esse personagem é o que eu falei, que ele consegue furar uma página e sair na outra, né? E aí ele, por meio desse poder, deixa todo mundo abismado, porque as pessoas não conseguem perceber que ele está furando a página, assim como não conseguem perceber que o Imbatível está passando de um quadrinho para o outro. As pessoas só veem o resultado disso e ficam assustadas. Nossa, como ele conseguiu isso? Né? Eles não têm essa mesma percepção que perfura o código, né? E aí, assim, ele vai dominando o mundo, né? As pessoas vão ficando sem controle, com medo, assustados com o poder que o piadista tem, né? De conseguir as coisas. Ele começa sequestrando o filho do prefeito, fazendo chantagem, e a sociedade vai sendo forçada a ceder aos caprichos desse vilão, né? E à medida em que a sociedade vai cedendo, ele vai ganhando cada vez mais poder, né? E aí, em determinado momento,
o personagem principal imbatível ainda não conseguiu compreender qual é o poder do piadista, ele fica só tentando entender que ele não consegue salvar ainda a humanidade, né? E a cidade vai ficando rendida ao piadista, né? Então o piadista, uma vez que detenha esse controle sobre a sociedade, ele começa a fazer exigências, exorbitar nas exigências. Ele fala assim, ó, de agora em diante, ele pensa assim, o que eu poderia exigir agora, né? Vejamos, algo que irrite muito vocês. Ele quer irritar a sociedade, né? Ah, tive uma ideia, ele fala. Vou proibir o consumo de batata, né, na cidade, né? Que é Grandville. Né? Batata frita, purê, chips, nunca mais. Né? Ele decidiu, tá toda a cidade reunida para obedecê-lo, né? E ele resolve fazer uma exigência estapafúrdia dessa para irritar a cidade. Né? Então, só que ele que tem o poder, as pessoas morrem de medo dele. Então ele fala, vai ser terrível, não é todo mundo agora em diante sem poder comer batata. Né? E aí, assim, veja, é muito interessante pelo seguinte, porque aqui vai acontecer um fenômeno, né, que é a chamada dissonância cognitiva. Quando você não consegue evitar uma violência, uma conduta, né, assumir uma conduta, você acaba uma conduta que vai contra a sua visão do que é o certo ou o errado, ou seja, contra a sua moral. Né? O que você faz é mudar a moral, já que você não consegue mudar a conduta. Então você começa a achar, né, a dissonância cognitiva se pauta nisso. Você começa a achar que essa conduta é certa, né, já que você é obrigado a fazer mesmo, então ela é certa, por mais que ela contrarie o seu entendimento das coisas, né? E aí a cidade começa a chamar ele de Vossa Majestade, né? E diante desse consumo, dessa obrigatoriedade de não consumir batata, o imbatível chega nessa hora e fala: escutem-me todos, sou imbatível, né? E aí ele começa a tentar defender a cidade. Aí ele fala: vou capturar o louco do piadista. A partir de agora, parem de se comportar como covardes. Ele fala para a multidão, né? Parem de se comportar como covardes. Né? Porque as pessoas estão tratando o piadista como Vossa Excelência e obedecendo todas as ordens dele. Né? E ele impondo essa exigência estapafúrdia de ninguém comer batata. E aí quando o imbatível, que é o super-herói, fala, né, para eles pararem de ser covardes, o quadrinho foca a multidão. A multidão. Vale a pena mostrar aqui a multidão irritada com o imbatível, com o super-herói. Aqui, nesse quadrinho aqui, está a multidão irritada com o imbatível. E as falas são pérolas, né? Um deles fala: o que é isso? Nós não somos covardes. O outro fala uma frase que é mais pérola ainda, né? Fala: as batatas nos fazem mal. Ou seja, arrumou um argumento para defender a exigência estapafúrdia do piadista. As batatas nos fazem mal. O outro falou: Sua Majestade, o piadista é um grande homem. E o outro: sim, morte às batatas. Excelente. Eu diria um tapa de luva na cara da sociedade, né? Que tem essa tendência verdadeira, genuína, de observar o seu carrasco e começar a idolatrá-lo, né, ao invés de se rebelar contra ele. E aí o amigo do imbatível fala: vamos sair daqui porque a multidão está irritada com a gente. O super-herói tem que sair correndo porque a multidão estão dizendo: sumam daqui, vocês que estão querendo nos salvar, né? Vocês são os negacionistas, né? Enfim. Aí, aqui, lógico que ele não fala com essas palavras, né? E aí, assim, depois que o imbatível, sozinho, sem a ajuda de ninguém, porque a sociedade toda se virou as costas para ele, resolveu tratar de Vossa Excelência o vilão, né? Depois que o imbatível sozinho consegue resolver o caso, né, e prender o piadista, aí eles falam aqui, terminam também de uma forma magistral, né, mostrando como se eles nunca tivessem sido covardes em nenhum momento, né? Fala assim, os jornalistas um para o outro e tal. Felicitações também à população de Grandville que resistiu bravamente ao piadista, né? O prefeito falando para o jornalista, com certeza, desde o início ficou claro que o piadista era louco e como toda loucura é uma negação da inteligência, nós podemos afirmar que hoje vencemos a estupidez. Quer dizer, as mesmas pessoas que estavam querendo expulsar o super-herói, que os havia chamado de covardes, e eles estavam rendidos, né, aos caprichos do vilão. Né? Essas mesmas pessoas que foram tão covardes, no momento em que o piadista foi preso, aí eles falaram que não, que sempre, a todo momento eles resistiram bravamente. A história muda, né? Impressionante. É um duplo pensamento aí. Né? Então é isso. Né? Além, claro, desse pequeno trecho que eu passei aqui,
né, que é um tapa de luva na cara da sociedade, da característica da humanidade, né, essa hipocrisia, essa covardia, né. Além disso, sim, uma história que vale muito a pena porque brinca com a metalinguagem. O seu filho vai achar divertidíssimo essa coisa de perfurar a página, de acontecer uma coisa aqui no final e voltar, você tem que reler a história. Muito legal esse personagem. Eu sem dúvida, para mim, foi o personagem de revista em quadrinho mais divertido que eu já conheci. Né? E veja, mais uma vez eu cito aqui digamos, uma fonte destinada, né, orientada para criança. Né? Eu que costumo elogiar desenhos, eu adoro, por exemplo, desenhos como Kung Fu Panda, né, como Tá Dando Onda, né, entre outros desenhos, né, que eu costumo citar aqui. Eu acho que são, às vezes, mais inteligentes do que muitos programas e filmes de adulto. Né? Ainda bem que as nossas crianças têm essas opções inteligentes. E, claro, compete aos pais direcionar as crianças para esse tipo de entretenimento inteligente, né? Para não deixar a criança ficar aí terminar vendo Felipe Neto. É isso que eu exorto aqui nesse vídeo. Gente, espero aí que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Um abração. Até a próxima.